inconstitucionalidades da Lei 13.954 do Decreto 10.742. Bom, eu queria colocar para vocês aqui essas questões e eu tenho certeza que vocês vão querer saber logo depois da vinheta. Fica comigo aqui até o final desse vídeo. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, que história é essa de inconstitucionalidade no Decreto 10.742 e na Lei 13.954? Eu quero primeiro mostrar para vocês aqui, vou até colocar na tela, o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que trata do igual tratamento entre os filhos. Filhos de um casamento, filhos de outro casamento, filhos de criação, filhos adotivos. Filhos são filhos e não podem ter nenhum tipo de distinção, nenhum tipo de diferenciação nos seus direitos. É isso que diz o artigo 227. Está na tela aí já? Artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Vamos cortar para lá? O que esse artigo aqui quer dizer? Ele diz que os filhos não podem ter nenhum tipo de diferença. Muito bem. E aí eu já vou voltar de novo para a tela lá para ver o que é que diz o decreto 10.742, ele nos diz que o direito à pensão nasce com o óbito. Muito bem, mas ele diz que aqueles beneficiários que se habilitarem depois do óbito, por não estarem na declaração de beneficiários, eles vão receber somente da data do seu requerimento. Ou seja, se o militar tem uma família, duas famílias, um primeiro casamento, um segundo casamento, e isso é muito comum na realidade dos militares, que são muito transferidos e terminam uma família, começam outra, se casam de novo, têm novos filhos, e aí nós temos filhos que têm menos contato com os pais, e aí quando eles por acaso descobrirem que aquele pai faleceu, eles não vão ter direito à pensão militar a contar do óbito, e sim a contar do requerimento. E aí eu tenho um decreto indo de encontro à Constituição Federal, criando diferentes direitos entre os filhos. Aqueles filhos da última família, do último seio familiar daquele militar, do seu último casamento, certamente estarão na declaração de beneficiários. E aqueles filhos do primeiro casamento, do segundo casamento, possivelmente não estarão na declaração de beneficiários. E aí terão que provar, primeiro que são filhos, depois que deveriam estar na declaração e não estão, e depois vão ter que provar e requerer à administração a habilitação a contar do seu requerimento, que pode ser um mês depois, um ano depois, 2, 3 anos depois, e aí nós teremos uma grande diferenciação entre os filhos. Vamos só colocar na tela o artigo 13 e o artigo 14 do decreto 10.742. O artigo 13 fala que o direito à pensão militar nasce com o óbito do contribuinte, ok? E o artigo 14 diz o seguinte: a habilitação de beneficiário não conhecido pela administração militar, com base em documento oficial ou em declaração de beneficiários, cujo processo se inicie após o deferimento da pensão aos beneficiários até então habilitados, somente produzirá efeito a partir da data do pedido de habilitação. Vamos cortar para lá. Então, somente produzirá efeitos a contar do requerimento. Não interessa se ele vai apresentar uma certidão de nascimento, uma declaração de beneficiários antiga. Então, de acordo com o decreto, vai contar apenas do requerimento. E o que esse beneficiário deve fazer? Se ele por acaso souber da existência desse artigo aqui,
ele deve ir a uma administração militar, fazer um requerimento e falar da sua existência para a administração pública, dizer que é filho do militar fulano de tal, matrícula tal, CPF tal, e guardar uma cópia desse requerimento, dessa informação. Aí a administração pública não poderá dizer que ele é desconhecido da administração pública, ela terá que, no mínimo, reservar a sua cota. Bom, e a inconstitucionalidade da Lei 13.954. Bom, existe aquele artigo da Lei 13.954 que inseriu lá no artigo 7º da Lei 3765 um parágrafo que diz que quando a ex-esposa pensionada tiver direito à pensão militar, ela receberá apenas o percentual fixado em juízo a título de pensão alimentícia. Ou seja, se eu tenho uma pensão alimentícia de 10%, ela vai receber 10% de pensão militar. E aí não estava muito claro se ela incorporaria a cota do seu filho ou não, da sua filha ou não. E aí as Forças Armadas vinham não incorporando, porque se elas colocassem mais do que isso, incorporassem o percentual dos filhos, a cota da ex-esposa estariam pagando um percentual acima do valor fixado a título de pensão alimentícia. Muito bem, o decreto 10.742 detalhou esse artigo, complicou um pouco e diz que, independente de qualquer condição, a ex-esposa pensionada vai receber somente a cota correspondente à pensão alimentícia. Ou seja, em princípio, deverá estar destacada a cota dos seus filhos. E aí isso pode gerar uma nova diferença entre filhos. Por quê? Porque o artigo 9º, parágrafo 3º da mesma lei 3765 nos diz que a cota dos filhos deve ser incorporada à cota da viúva. A viúva, por exemplo, do segundo casamento, que não tem nenhum impedimento para essa incorporação de cota. Isso pode gerar numa família que eu tenho duas filhas, uma da ex-esposa pensionada e uma da segunda esposa, uma diferença grande entre os filhos, porque uma das filhas poderá receber em nome próprio a partir do óbito, porque a cota dela não estará incorporada à cota da ex-esposa pensionada. E a outra filha, a filha da segunda esposa, a filha da viúva, terá sua cota incorporada e não receberá com o falecimento militar. Vamos colocar aqui de novo o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, para vermos aqui. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, senhores, o decreto é super recente, ele é super novo, ele entrou em vigor na última quarta-feira, dia 14 de julho. A lei 13.954 também é nova, também é recente, ela é de dezembro de 2019, mas nós temos aqui aparentemente uma grande distinção entre os filhos desse militar, já que um deles, uma das filhas, poderá receber em nome próprio após o seu falecimento, a filha da ex-esposa, e a filha da segunda esposa ou da viúva terá sua cota incorporada e não receberá com o falecimento do militar. Fique atento aqui comigo, porque isso não é absoluto. Nós vamos ver exatamente como as forças vão se comportar diante desse novo decreto, desse novo regulamento, como o Poder Judiciário vai se comportar diante da Lei 13.954 e dos seus desdobramentos. E aí é que nós vamos saber como vai ser aplicada na prática a Lei 13.954 e o Decreto 10.742. Fica aqui comigo e não esquece que na próxima quinta-feira, dia 22 de julho, às 8 da noite, vamos ter a estreia do nosso quadro, que é o Até 40 Minutos, na entrevista com a doutora Gislene Santos, que é a presidente da Comissão de Direito Militar da ABA, Rio de Janeiro. Vamos esperar ela aqui às 20 horas e às 21 horas, a nossa live da semana. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não viram Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.